eu foquei toda essa discussão até aqui na questão do desenvolvimento econômico, né? Mas nós podemos ter simplesmente esse desenvolvimento econômico, né? Nós podemos falar exclusivamente de desenvolvimento econômico quando falamos de cultura, né? Então, eu queria terminar levantando alguns aspectos a esse respeito. Primeiro, a gente precisa considerar uma coisa importante, que é se dar conta de algo que alguns autores latino-americanos têm chamado a atenção, se dar conta de que o capitalismo só se desenvolveu a partir da chegada dos europeus às Américas, certo? Então, o papel das Américas no desenvolvimento do capitalismo é central. Não haveria desenvolvimento capitalista sem as Américas, certo? Segundo, ponto que me parece que nós precisamos considerar é que a ideia de subdesenvolvimento e de que a superação do subdesenvolvimento seria alcançada seguindo o script dos países centrais supõe a possibilidade de reproduzir nos nossos países o mesmo padrão, o mesmo modo de vida, de consumo dos países centrais. E isto tem um problema insuperável, é que nós só temos esse planeta, esse planetinha, né? Tá? E não considerar esse planeta significa não destruir o planeta. Hein? Eu gosto de chamar a atenção para isso, claro que não é uma ideia minha, mas eu gosto de chamar a atenção para isso. Nós não destruímos o planeta, nós destruímos a humanidade, né? Então, se nós pensarmos em reproduzir o mesmo modo de vida dos países centrais, nós estamos nos destruindo, certo? Então, tem um problema aí. Tá? O que faz com que seja fundamental pensar, afinal de contas, que desenvolvimento é esse que nós estamos considerando quando resolvemos encarar a relação entre cultura e desenvolvimento. Tá? Que desenvolvimento nós queremos? Que desenvolvimento é possível realizar quando pensamos na relação entre cultura e desenvolvimento? Tá? O discurso dessa superioridade do modelo ocidental de desenvolvimento, para o qual contribuíram muitos processos de colonização que a Europa realizou aqui, precisa ser colocado à prova, né? Precisa ser colocado constantemente em questionamento, certo? Alguns autores e alguns povos, aqui eu vou focar na América Latina, mas a gente pode falar da Ásia, a gente pode falar da África, tá? Então, alguns povos têm construído processos alternativos, caminhos inovadores, né? Construção de sociedades que respeitam a natureza, que querem se desenvolver, que querem uma vida melhor, que querem um mundo melhor, mas que respeitam a natureza e respeitam todos os seres, não exclusivamente os seres humanos. Tá? Inclusive aqueles seres que ainda não estão aqui, né? Porque precisa de planeta para que os nossos filhos, netos, bisnetos, etc., possam vir a existir. Tá? Então, alguns povos têm apostado em outras formas de desenvolvimento, outros modelos de desenvolvimento, certo? Que significariam não somente a melhoria dos aspectos materiais da vida, né, mas também assegurar a essas sociedades, a esses povos, bem-estar social, incluindo a garantia de dignidade humana para todos, né, não somente para alguns, bem como o manejo racional, consequentemente democrático, humano e ético, do meio ambiente. Tá? Na América Latina, isso tem se apresentado como bem viver. Né? Que eu acabei não colocando aqui a expressão em quechua, sumac causai. Obrigada, professora Sueli, nos ajudando. Sumac causai, a expressão em quechua. Tá? Então, é algo que alguns povos latino-americanos, notadamente no Equador e na Bolívia, têm desenvolvido, né? E que os autores que analisam isso têm definido da seguinte maneira, né? São iniciativas loco-regionais que são voltadas para a potencialização de aspectos que contribuem para as relações sociais que respeitam a autonomia dos sujeitos, que propiciam a satisfação das suas necessidades de vida, certo? Em comunidade, mas que respeitam a natureza. São conceitos que põem em questão as ideias de progresso que estão imbricadas na cultura latino-americana e que tomam o crescimento econômico como essência e as exportações e captação de investimentos estrangeiros como princípio. Tá? Então, põe em questão essa visão, certo? O bem viver supõe uma nova ética de desenvolvimento, né? Uma ética na qual os aspectos econômicos de progresso são subordinados
as leis de funcionamento dos sistemas naturais e sociais. Okay? Então, se inverte, eu vou pular a outra passagem, se inverte a flecha. Ao invés de ser cultura para o desenvolvimento, passa a se falar em desenvolvimento para a cultura. O que se desenvolve não é a economia, é a cultura que se desenvolve. E a economia é colocada a serviço da cultura. Certo? Isso porque, e eu vou terminar com isso, quando nós admitimos a relação entre cultura e desenvolvimento, supondo e aceitando o desenvolvimento como crescimento econômico, nós podemos causar muitos males à cultura, muito mais males do que bens. Né? Então, muito mais consequências negativas do que positivas, porque desconfiguramos a cultura. Passamos a valorizar somente os aspectos culturais ou os produtos culturais que podem encontrar um mercado. Certo? E, com isso, desprezamos toda a riqueza cultural que as sociedades, notadamente a sociedade brasileira, tem desenvolvido, né, e é capaz de continuar desenvolvendo. Certo? Eu agradeço muito a atenção de vocês e me coloco à disposição para as perguntas, não que eu possa responder tudo, mas para poder, talvez, debater um pouco daquilo que eu coloquei aqui de maneira muito impositiva, né, porque não abri espaço para que vocês falassem durante a minha fala, mas estou completamente à disposição das perguntas, das colocações e das discordâncias de vocês. Fiquem à vontade. Obrigada. Agradecemos à professora Rosemary e a gente pode abrir para perguntas, se alguém tiver interesse. De antemão, eu gostaria só de te fazer, então, uma pergunta, aproveitando. Se nesse contexto, né, da cultura e desenvolvimento, conhecendo aqui Florianópolis, né, se tu pode de repente falar um pouquinho para a gente aqui do nosso contexto, mais direcionalmente nesse caminho aí. Faz 10 anos que eu saí daqui, né? Eu volto com muita frequência, mas volto porque a Heloísa me faz trabalhar muito. E eu volto para trabalhar, ou então para passar férias, né? Eu sei que há algumas coisas que são realizadas em Florianópolis que já são economia criativa, né? Então, eu conheço, por exemplo, e admiro muito, um festival anual que acontece em Florianópolis, que é o Festival de Cinema, não, acho que não é esse o nome, Festival de Cinema Infantil? Mostra de Cinema Infantil, que é linda, maravilhosa, né? Fantástica, eu admiro muito. Né? E acho que isso, se não me engano, mas eu tenho só assim, notícias muito esparsas sobre isso, isso estava vinculado há um tempo atrás com a possibilidade de desenvolver em Florianópolis toda uma área, né, de audiovisual infantil. Não sei se aconteceu, eu tinha ouvido falar que sim. Para as perguntas, depois o microfone, quem puder fazer uso. Só para colocar também uma questão que eu acho que todo mundo entende aqui da questão do centro-leste da cidade, né, que é um espaço que tu colocou na fala aqui da possibilidade de usar espaços para a economia criativa, né, ligados à cultura. Isso vem acontecendo no centro ali, né? É um espaço que está ainda em disputa também por diversas atividades, a especulação imobiliária, o aproveitamento, a questão dos museus concentrados num lugar de um pequeno espaço, é um espaço com potencial para isso. A gente tem a escola, Elizabeth Under, o nome, Antonieta de Barros, a gente tem também o Museu Vitor Meireles, que recém foi restaurado, né, e vários outros espaços culturais. Da Praça 15 ali. Da Praça 15 em direção ao Mauro Ramos. Né? Tem todo o potencial da Nova Ercílio Luz ali, que foi reformada com uma ciclovia, com muitos bares. Ficou linda. Então, é um espaço muito bacana, assim, também dentro dessa questão de aproveitamento, né, de espaços, e essa disputa também que tem, né, entre economias de especulação e a cultura, né? Tem muitas discussões aí, né? Tem algumas discussões específicas com relação às cidades, por exemplo, que os geógrafos e os urbanistas, né, vêm desenvolvendo, que são discussões muito importantes. Nos estudos que eu tenho feito, que não são estudos sobre cidade, mas e nas visitas que eu tenho feito, naquilo nos lugares que eu conheço, assim, fica muito claro para mim
e com as conversas que eu tenho tido com alguns profissionais, que a cidade só é boa, por exemplo, para quem vem de fora, quando ela é muito boa para quem mora nela, né? Então, não adianta construir espaços dedicados ao turista se aquele espaço é vazio de significado, entendeu? O turista vai comercializar ali, talvez passe por ali, mas que tipo de turista vai realmente aproveitar aquele lugar, certo? Então, eu acho que a cidade é muito boa para a economia criativa quando ela é boa para os seus cidadãos, né? Os espaços abertos da cidade também são muito bons para a economia criativa, muito bons para o turismo, muito bom para desenvolver, para que se desenvolva ali atividades culturais, quando a população dá significado a esses espaços, certo? Porque a população faz o espaço vibrar, e, com isso, o turista vai atrás desse espaço. Com isso, as empresas investem nesses espaços, certo? E, junto com as empresas, vem o interesse na música, na apresentação teatral, e etc. etc. Então, eu não sou uma especialista, estou muito longe disso, mas eu tenho convicção de que um espaço é muito bom quando ele é bom para os seus cidadãos. Mas, continuando na tua questão, eu acho que Florianópolis tem uma capacidade, um potencial incrível de desenvolvimento de indústria criativa, tanto vinculado às questões do audiovisual e tecnológicas, porque eu sei que tem também uma tentativa aqui de desenvolvimento de uma indústria de games, né? Mas também com relação à cultura tradicional, né? Então, tem, por exemplo, um artesanato vinculado à renda, que é fantástico, que é lindo, né? Que não pode se perder. E o último estudo que eu tenho feito sobre essa relação e essa possibilidade que as atividades tradicionais têm de desenvolvimento econômico mostra também um cuidado que os governos deveriam ter com relação ao artesanato, né? Porque, por exemplo, eu venho estudando as artesãs, as rendeiras do São Francisco, lá em Alagoas e Sergipe. Elas fazem um artesanato lindíssimo, maravilhoso, que não é igual ao artesanato, à renda daqui, mas que é tão linda quanto, né? Essa renda tem sido muito utilizada na indústria da moda. Vocês devem ter ouvido falar na Marta Medeiros, que é uma grande estilista nacional, né, que tem lojas em Los Angeles, se não me falha a memória, tem loja em São Paulo, mas tem loja em Los Angeles, que é uma alagoana. E o Sebrae, por exemplo, tem dado apoio às rendeiras da Ilha do Ferro, lá em Alagoas. Mas, olha só, se vocês visitarem a loja da Marta Medeiros em São Paulo, acho que não existe nenhum vestido na loja da Marta Medeiros por menos de R$3.000, certo? O que provavelmente vale isso. Não estou questionando o valor do vestido. A minha questão é: por que as rendeiras da Ilha do Ferro não conseguem, produzindo sem parar todos os dias, uma renda que chegue a um salário mínimo no final do mês? E não vai ser a Marta Medeiros. Eu respeito muito a Marta, hein? Acho que ela é uma artista fenomenal, acho que ela faz vestidos lindos, acho que ela tem um valor fenomenal para a economia brasileira. Mas não é a empresa privada da Marta Medeiros que vai assegurar o ganho das rendeiras, certo? Ela desenvolve alguns projetos sociais muito bonitos lá em Alagoas, certo? Mas são assistência social. Isso não garante a renda no final do mês para as rendeiras, muito menos a autonomia das rendeiras de fazerem aquilo que elas bem entenderem com a renda que elas têm, certo? E de, por exemplo, ganhar tanto quanto a Marta, ou próximo à Marta, né? Com a sua própria renda, aprendendo a usar essa renda para fazer outras coisas, tendo a possibilidade de comercializar a sua própria renda, certo? Ou de achar caminhos, né, de comercialização para a sua renda que lhe garantam um retorno maior, certo? Então, eu acho que tem um potencial muito grande, tem uma cultura muito rica em Florianópolis e em Santa Catarina, né? Mas acho que o papel do Estado é fundamental, porque esses agentes culturais tradicionais, ou esses artistas tradicionais, precisam de proteção, né? E não conseguem sozinhos
desenvolver mecanismos de comercialização que lhes garantam o retorno daquilo que eles produzem. Essa questão da indústria criativa, né? Eu vejo aqui em Florianópolis ou em Santa Catarina, que é a nossa grande questão de produtores, de artistas e tal. É a questão do Estado mesmo, das políticas mesmo, né, de Estado que nós não temos, né? Por exemplo, os artistas aqui, a gente tem 2 universidades que a gente coloca a alunada toda aí para trabalharem nas suas artes, e temos uma dificuldade enorme, né, de desenvolver os seus projetos pessoais, enfim, os seus sonhos, enfim, pela cabeça também dos nossos governantes, né? Eu vejo que eu fico apavorada com o estado desse que nós temos realmente, com essa diversidade cultural, geográfica, lindo, de tudo, Floripa, que é maravilhoso, né? E é uma luta constante, assim, é um cansaço, né, de lutar. Eu estou repetindo, todo mundo já sabe, não é novidade quem está aqui, né? De que, para tudo isso, nós também temos que ter essas políticas públicas, é por isso que nós estamos aqui também lutando, cada um, no conselho, e, enfim, a Roseli está aqui presente, que é a nossa superintendente, né, e que nos acompanha também em toda essa discussão interna, né? Porque, se também não tivermos, né, todas os editais, todas as normativas, né, para que isso se desenvolva, a cabeça desses administradores, desses governantes, que gente, passa cada um por nós, que principalmente para a arte e cultura, então, ficamos lá nos últimos quesitos, né? E também, assim, Floripa, né? O que dói muito, às vezes, também, fora tudo isso que nós não temos, né? Também a visão também na nossa ilha, né? Também o caos que está se gerando de tudo isso, também pela falta de investimento, pela falta de discussão com a comunidade, né? Então, assim, a gente não quer também, a gente também tem que olhar o outro lado, né? O lado positivo é a nossa força, né? O todo dia, a resistência. Acho que essa palavra, se não tivesse na alma de cada um de nós a resistência, nós, sei lá onde é que estaríamos, né? Então, essa força, essa resistência e esse acreditar, e esses artistas que são muito criativos, né? Nós todos, né? E que faz com que a gente ainda não perca essa esperança, né, de fazer a diferença. E aí, quando eu vejo toda essa... Eu adorei, assim, de tu contar essa história um pouco desde lá do início, né? Acho que é muito bom a gente chegarmos aqui agora nesse ponto, né, e discutirmos sobre a nossa ilha, né? E dá para ver muita coisa, assim, sabe? Porque são conceitos que nos barram, né? Esse Brasil do jeito que está também, né? De olhar esse turismo e tudo. Acho que tem muita coisa aí para a gente conversar. Mas eu quero muito te agradecer, Rosemary, por estar aqui com a gente, né, nesse momento, discutindo. São 3 etapas, né? E esse público muito bom aqui também escutando, e que a gente possa, assim, estar né, buscando muitas coisas, assim. Acho que tem muito para dizer para a gente também, né? Obrigada. Essa tua experiência. Eu te agradeço também. Eu vou apenas levantar uma questão que me deixa bastante aflita. Quando a gente começa a ouvir falar de cultura criativa, economia criativa, você colocou isso aqui em termos de ter um produto. Então, assim, tem muitos setores dentro da arte. Por exemplo, o teatro tem o espetáculo, a música tem o seu show de música ou outras coisas assim. Mas tem alguns setores que têm uma certa imaterialidade, quer dizer, o artista, o escultor, o pintor, o produtor da arte plástica em geral, tudo bem, tem o seu produto, mas ele tem um custo para fazer o seu produto, e ele vai expor e precisa de um mercado de venda para esse seu produto, e que, às vezes, só a exposição dentro dos espaços de artes é insuficiente para isso. Existem cursos vamos dizer assim, de formação e de aperfeiçoamento
que é dado a todas essas categorias de artista, que também é uma formação cultural, uma formação desse artista, um aperfeiçoamento desse artista, e que não é visto dentro desse mercado como uma produção, um produto, né? Então, assim, eu às vezes me sinto bastante perdida como artista plástica, como docente nessa área de formação de todas as nossas categorias, né, que contribui com esse desenvolvimento do processo criativo, que é uma das coisas que eu faço, e que a gente não vê acolhida nos espaços. Isso parece que não existe. O artista ele é criativo por si só, o produtor de artes visuais e artes plásticas fica meio, como é que eu vou comercializar essa obra nas galerias, na mão do marchand, e isso, às vezes, passa por determinados crivos, ainda muito presos em determinados academicismos, que eu não sou contra, tá? Não é absolutamente contra, mas eu acho que você tem muita gente das universidades que estão pensando e analisando a arte. Nem todo mundo que faz artes plásticas e é artista, e não necessariamente um bom artista cursou uma universidade de artes plásticas. Então, eu estou aqui levantando questões, tá, gente? Eu não estou nem falando contra nem a favor, mas levantando questões, já que esse é um fórum para a gente refletir. Onde esse artista que tem uma imaterialidade, não tem um produto comercial visto por esses olhos do mercado mercadológico, vai conseguir sobreviver, né? Porque a gente tem conta de luz para pagar e vai esperar alguém querer comprar um quadro seu, né? Eu estou assim viajando um pouco nisso, porque, como ela falou, nós temos 2 universidades aqui que jogam no mercado alguns pensadores de arte, analistas de artes e alguns produtores de artes que, aonde? De que maneira vai sobreviver e produzir para essa cultura? Quer dizer, quem absorve esse mercado, essa economia criativa, às vezes eu vejo ela muito presa em coisas mercadológicas mesmo, né? Muito de produto. Eu fico pensando, qual é o produto nosso, né? Nosso, estou me incluindo nisso. E como é que eu faço ele chegar ao mercado consumidor? E isso perpassa pelo que ela falou, que das instituições governamentais que precisam dar uma proteção, como no caso das rendeiras, que você usou, nada contra a estilista lá, mas é um pouco de exploração comercial. Você explora aquele consumidor ali, aquele produtor que é mais humilde, que não tem uma rede de proteção, em comprar um produto num preço bem em conta. É a lei do mercado capitalista, gente. Essa é a regra do mercado capitalista. Então, assim, o mercado busca isso, comprar barato, vender caro, ter um bom lucro. Então, assim, é um pouco corroborando com o pensamento da colega ali, para chamar toda essa rede produtora, essa rede do Estado, que abra um pouco mais de repente, ou a proteção, ou editais. Eu não sei bem, acho que a gente tem que refletir mais dentro dessas instituições para ver como isso pode ser oferecer um leque maior de possibilidades para essa classe. Obrigado, Rosemary. Eu gostei da sua citação a Isaura Botelho. Mencionaste que o conceito de cultura seria um circuito organizacional que estimula por diversos meios a produção, a circulação e o consumo de bens simbólicos. Este é um conceito bastante complexo, né, porque ele dá conta de vários desdobramentos, mas o mais interessante é que ele menciona a ideia de um circuito
obviamente envolve a transferência, a circulação, organizacional, que envolve um pensamento metodológico, etc., e, obviamente, envolve uma epistemologia, ou seja, definir o que são as várias subculturas. Por exemplo, Santa Catarina ainda tem uma categorização bastante arcaica, né, que adora, por exemplo, mencionar a cultura alemã, a cultura italiana, a cultura açoriana, quando esse é meramente um critério territorial nacional que não tem muito efeito quando nós lembramos que, por exemplo, um teórico como o sociólogo Néstor Garcia Canclini já escreveu um belíssimo tratado chamado Culturas Híbridas, né? E quando nós, aqui em Florianópolis, que temos toda essa potente cultura que foi mencionada aqui, de extração açoriana, podemos facilmente lembrar que muito da culinária açoriana é de base indígena. Há estudos aqui no IFSC que já abordaram essa dimensão. Então, me parece que, em muitos sentidos, esse debate da cultura criativa está operando com categorias muito ultrapassadas, né? Porque, só para retomar o que a colega mencionou aqui antes, ele está inteiramente lastreado na ideia de produto, quando nós temos que pensar na ideia de processo também. Só para dar um exemplo, aquilo que não cria produtos, né? Ou seja, quando vários de nós participamos coletivamente da criação do Fundo Municipal de Cultura de Florianópolis, de 2010 a 2012, foi necessário incluir na lei municipal 30% destinado para projetos de interesse público. Os vereadores, que não são pessoas muito iluminadas, destinaram esses 30% para a Fundação Cultural Franklin Cascais. Tudo muito bom também, porque seria uma incumbência do órgão municipal de cultura pensar naquilo que não tem representatividade, naquilo que não tem interesse comercial, naquilo que não gera produto, que, no nosso caso, obviamente, eram as culturas populares, as culturas negras e as culturas indígenas, todas elas no plural. Então, a minha primeira pergunta é essa, se esse debate, pelos seus estudos, conseguem dar conta daquilo que não é produto, ou seja, daquilo que é processo. E uma segunda pergunta, que é bem óbvia, e que eu acho que cabe muito neste momento da era Bolsonaro, é que muito desse debate, que também nós acompanhamos desde a década passada, vários de nós, ele fazia todo sentido sob um guarda-chuva de uma legislação nacional subsumida ao Ministério da Cultura, que foi extinto. Mas nós estamos agora num momento de uma guerra cultural intensa, que não é de agora, mas dos últimos anos, em que, por exemplo, a exposição Queer Museu é atacada em Porto Alegre, em que a nossa área, minha área, que é a literatura e a leitura, é sempre a primeira a ser atacada por todos os regimes mais totalitários ou autoritários. Então, são só duas perguntas. Se, nos seus estudos, né, essa ideia bela de um desenvolvimento para a cultura e não uma cultura para o desenvolvimento, que eu acho que isso já resume bastante uma tomada de posição política, né? Se você, nos seus estudos, se esses estudos conseguem contemplar a ideia daquilo que não vai gerar um produto, ou seja, aquilo que é só um processo, e se faz sentido ainda muito daquele debate belíssimo, aliás, da gestão do Gilberto Gil, do Juca Ferreira, num momento em que não existe nem mesmo mais o Ministério da Cultura, e que nós, como assim uns dinossauros, né, de uma outra era, estamos tentando salvar no plano municipal com a nossa pequena atuação política, nunca de ordem partidária, mas de ordem conceitual. Ai, gente, olha, tem tanto, assim, as discussões são muito difíceis nessa área, né? Tem muitas coisas, em cada uma das questões que vocês levantam tem um universo para discutir, né? Eu vou tentar levantar algumas questões, assim. A economia é arrasadora. A economia capitalista é arrasadora. Na medida em que a gente se aproxima da economia, pode ter certeza que é ela que ganha. Porque a economia considera aquilo que pode entrar no mercado, aquilo que pode ser comercializado. Todo o resto não interessa para a economia, certo? Por isso que a gente precisa tanto do Estado, né? Embora o Estado, conceitualmente, esteja a serviço do capital, certo? Como ele não é um monolito, ele tem fissuras que nós utilizamos para lutar pelos interesses dos diferentes grupos na sociedade, nós só temos ou a nossa força organizativa como sociedade civil ou o Estado, certo? E para que fazer o Estado funcionar no nosso
sentido, precisa também da força organizativa da sociedade civil. Tá? Então, é muito importante que o Estado atue e construa políticas públicas inteligentes, mesmo quando nós queremos desenvolver produtos econômicos, entende? Porque nós precisamos considerar que, por exemplo, existem algumas atividades artísticas que não podem ser transformadas em produtos diretamente comercializáveis, certo? Mas elas precisam existir, porque atrás dessas atividades tem todo um... Como é que chama isso, gente? Esqueci completamente. Uma cadeia produtiva, certo? Porque os artistas precisam de tinta, vou falar qualquer coisa, pincel, lápis, tecido, luz, tudo, certo? Muita tecnologia, né? Muita tecnologia, mesmo quando a gente quer trabalhar com coisas muito experimentais e vinculadas a algo mais natural, né? Tem muita tecnologia para usar como luz, como som, como, enfim. Você sabe disso muito melhor do que eu, né? Então, por isso nós precisamos muito de políticos inteligentes, né? Não estamos encontrando muitos, né? Tá? Mas precisamos muito de políticos inteligentes para que eles desenvolvam políticas inteligentes, certo? E olha só, tudo isso dentro do capitalismo, hein? Ninguém está falando em revolução, né? Quando eu falo nisso, eu estou pensando no que se vê em Nova York sendo desenvolvido, no que se vê em Paris, no que se vê em Londres, certo? Porque eles estão ganhando essa corrida, porque eles entendem e desenvolvem políticas públicas melhores, muito melhores do que as nossas, que, apesar do conservadorismo que possa existir nos Estados Unidos, por exemplo, está dando espaço para os jovens que vêm com outras ideias, desenvolver coisas novas que os velhos não entendem mais. Estou falando dos velhos não no sentido da idade, né? Mas da mentalidade, certo? Que não pensam mais, que não estão mais acostumados, etc., etc., certo? Eles estão dando espaço para isso. Eles dão muito espaço para isso, porque apostam muito nesse mercado, apostam muito nessa economia. Okay? Nós precisamos de governantes que entendam isso. Nós precisamos de governantes que entendam também que as políticas públicas que são feitas hoje, por exemplo, ou que foram feitas lá em 2003, 2004, 2005, certo? Só dão resultado muitos anos depois. Veja-se todos os prêmios que o cinema nacional está ganhando agora. Eles são resultado do investimento privado que aconteceu ano passado? Não são. Eles são resultado de um planejamento de investimento e de desenvolvimento de políticas públicas, certo? Que resultaram no fundo do audiovisual, que fizeram com que surgissem... eu não sou especialista no assunto, tenho algumas notícias, porque tenho uma colega de trabalho chamada Mariana Baldi, que estuda muito isso, é uma pesquisadora da área do cinema, nos estudos organizacionais, mas da área de cinema, né, não é uma cineasta. Então, todo um planejamento na área do cinema que resultou em novos diretores, em novas produções, em formas diferentes de financiamento, em apoio às empresas que investem no cinema nacional, certo? E vejam, isso é um produto, né? Ele tem um mercado importante, mas ele precisa muito do apoio do Estado, porque esse produto, que é um produto que é cada vez melhor, o cinema nacional é cada vez melhor, ele não encontra canais de distribuição, por exemplo. Certo? Não encontra canais de distribuição, porque os cinemas dos shoppings não só resistem a passar ao cinema nacional, como são pressionados pelas grandes distribuidoras a não darem esse espaço para o cinema nacional. As grandes distribuidoras são de onde? Entende? Então, tem todo um jogo, não queria chegar muito próximo disso, mas tem um jogo geopolítico importante no mercado da cultura também, certo? Que a gente precisa considerar, que os nossos dirigentes precisam considerar, certo? Então, nós ainda encontramos dirigentes e políticos no país que falam dos artistas como se falava lá na década de 30, né? Não é possível, né? Não é possível mais isso. Então, mesmo que seja numa perspectiva exclusivamente da economia econômica, tá? Lá na visão do Bourdieu, economia econômica, tá? Mesmo nessa perspectiva,
A cultura tem um significado, uma potencialidade fenomenal. Os países centrais do capitalismo estão apostando nisso. Ou nós apostamos nisso, ou nós vamos ficar produzindo soja para vender para os porcos da Europa. Porcos de verdade, não estou falando mal dos europeus. A expressão ficou ruim, né? A expressão ficou horrível. Estou querendo dizer assim, para os porquinhos que são criados na Europa, entende? Temos mais 2 inscritos para perguntas, né? 3 inscritos. Peço só para, como pelo adiantado da hora, a gente tem uma limitação na gravação, peço que sejam perguntas sucintas e objetivas. Eu vou pegar a tua fala da geopolítica. Eu acho que a gente está discutindo uma coisa ideal, mas a gente está vivendo uma realidade que não nos acata a inteligência política. E mais do que inteligência política, não nos acata, não é falta de inteligência, tem isso também, nacionalmente e localmente também. Falando em Santa Catarina, mas tem que é uma política de Estado não ter a cultura como centralidade. Não é só a imbecilidade de quem está no governo. Por que o Ministério da Cultura é o primeiro a ser extinto? Ainda no Temer? Não foi agora. Por que a cadeia produtiva, falando no sentido de produção econômica, do cinema brasileiro está sendo destruída? Porque os Estados Unidos mandam na distribuição do cinema ocidental, com a Europa disputando um pouquinho aí. Eu falo do cinema, né? Por que as salas de cinema do shopping são só com cinema norte-americano? E por que todo fim de filme norte-americano tem uma bandeira dos Estados Unidos fincada em algum lugar do planeta? Isso é geopolítica. A gente pode discutir Floripa, Santa Catarina, mas a cultura mundial está pautada pela geopolítica. A Índia consegue fazer para o seu público interno, em massa. Nós nem isso. Estava tentando conseguir fazer isso. Engatinhando ainda muito. Acabaram com isso. E estão dizendo que nós não prestamos para nada. Porque o discurso simbólico, além do discurso econômico, nos mata cotidianamente, como artistas, né? Não fazem nada, não servem para nada, não prestam para nada. Isso é uma política pensada para existir. Porque se a gente, como latino-americanos, começa a entender a nossa própria identidade, contando as nossas próprias histórias como a gente estava, como filmes brasileiros que foram muito longe, como Que Horas Ela Volta, como, né, a filha da empregada conseguindo fazer a universidade, a gente muda, a cultura muda o país. Então, não é só a imbecilidade, né? É uma geopolítica de controle social e econômico a partir da cultura. E aí eu entro na economia criativa, que, sim, o capitalismo se apropria da gente. Assim, eu sou da roça, nasci lá no interior de Santa Catarina, numa cidade de 3 mil habitantes, e faço cinema. Tento. Mas eu vejo a questão da agroecologia, por exemplo. Minha mãe faz agroecologia... Eu já vou terminar, só um pouquinho. A minha mãe faz agroecologia desde sempre. Desde que eu nasci, minha avó fazia, minha bisavó fazia. Mas, de repente, o capitalismo chegou e disse assim, agroecologia, produto orgânico, 50 pila o quilo de feijão. É a mesma coisa que a economia criativa, para mim. É tipo assim, a gente já fazia. Mas vamos botar um pacote aí, né? E aí eu penso sobre a parte leste da cidade, que está tão em discussão assim. Vai servir a quem? A quem vai servir esse lugar? A quem vai servir o Colégio Antonieta de Barros, a primeira mulher negra deputada desse país? Vai servir a quem mora no maciço do Morro da Cruz? Ou vai servir a nós brancos, que moramos aqui embaixo na cidade? Como conselheiros de cultura, nós pensamos só para nós mesmos ou pensamos na cidade? Né? Quando a gente pensa em gestão, em quem a gente está pensando? Acho que, como todos, eu queria fazer algumas colocações, mas talvez como um trânsito, assim, e também já encaminhando para o final e talvez voltando para o começo, que é o que nos move a estarmos aqui nessa segunda-feira de noite. Eu acho que, apesar de todas as inquietações apocalípticas que nos rodeiam, da política nacional, a geopolítica, a realidade ecológica, etc., eu acredito muito nos alcances daquilo que nos compete enquanto
cidadãos, cidadãs e munícipes. E, apesar de que a gente pode ficar horas aqui reclamando sobre a política nacional, etc., etc., eu acho que a gente tem muitos exemplos no mundo de políticas públicas locais que transformaram algumas capacidades de circulação de bens simbólicos. E eu posso falar da minha área, como é a escola Parts, de dança, na Bélgica, o Tanztheater Wuppertal, a própria Bauhaus, na Alemanha. Então, são uma série de iniciativas que, aí sim, atrelaram menos a essa ideia de economia criativa e mais a uma educação para a cultura, para a produção de um diferencial simbólico que transformou uma sociedade imediatamente, em 1 ano, 2 anos, até hoje. Né? Todos esses exemplos que eu dei são exemplos de iniciativas municipais, e eu queria muito que a gente tentasse voltar para esse âmbito, talvez para fechar, que transformaram, sim, a economia simbólica de alguns lugares. Né? E aí queria deixar assim alguns pensamentos, não é nada muito concreto assim, mas eu acho que a gente tem uma questão importante para ser resolvida localmente, para falar da nossa cidade em relação aos equipamentos culturais. É muito simples falar em vamos fazer um financiamento para o teatro, para a dança, e você não tem uma sustentação de espaços culturais que mantenham uma temporada, por exemplo. O que é uma temporada? É você gerar uma continuidade no fluxo daquele produto cultural, daquela produção, que aí dá tempo de se falar daquilo, de se escrever sobre aquilo, do turista vir e ver um comentário, viu na internet, vem aqui. Tudo que se produz é baseado num acontecimento esplendoroso. É a festa da ostra, é o não sei o que lá dos Açores, é o festival do não sei o que lá. Mesmo a mostra de cinema infantil, que tem, óbvio, né, eu adoro, mas tudo isso são acontecimentos muito esporádicos. E, por outro lado, a gente tem uma faculdade de artes e de administração no mesmo campus, uma voltada de bunda para a outra. Não tem uma cadeira no curso de administração pública que dialogue minimamente com a produção cultural local. Isso é uma aberração. É uma aberração. E, claro, a gente precisa de políticos, políticas que tenham coragem de gerar essas iniciativas menores, não as iniciativas maiores. Porque a gente não vai resolver o problema do trânsito, que vai melhorar, a gente não vai, mas tem que ter uma política. Você mostrou a imagem lá da Serra da Capivara, e eu fiquei pensando, e a Ilha do Campeche? Me deu vontade, assim, quantos de nós já foram à Ilha do Campeche? É uma outra aberração, porque aquilo ali é um negócio assim. Para concluir. Né? Sim, para concluir. Então, equipamentos, uma iniciativa, eu acho, mais concreta que una as produções culturais locais com as nossas escolas de artes, porque a escola de artes ela gera muito fluxo, muito recurso e uma identidade da produção, para que a gente consiga sair dessa oscilação entre o idealismo romântico do artista e o capitalismo imbecil, que parece que a gente está sempre minha arte. E aí eu estou concluindo, tá? Agora estou mesmo, prometo. Então, eu vejo assim como ação do Conselho Municipal, que eu acho que é importante, eu coloquei na minha setorial isso, por exemplo, que nós tenhamos uma participação dos produtores culturais nas demandas das comunidades, que é uma coisa que a gente não tem. Parece que o artista está sempre tirando um coelho da sua cartola mágica de ideias e tem pouco entrelaçamento com o servir às comunidades. Eu acho que isso é um problema bem pontual no fluxo da economia criativa. Antes de responder, Rosemary, vou só te pedir para encaminhar as perguntas da Karina e do Gabriel para a gente encerrar as perguntas, pode ser? Por favor, Karina, pode passar para ela.
Uma pergunta mesmo, assim, bem sincera. É que você comentou sobre a necessidade do Estado estar incentivando a questão da cultura, e aí outros também fizeram colocações nesse sentido. Aí a pergunta é assim, ó, dentro dessa literatura da economia criativa, como que fica a questão do registro do patrimônio imaterial? Assim, como que é abordada essa questão? Porque é justamente o registro, né, do saber fazer, das atividades, das expressões culturais, seria justamente o reconhecimento ali do Estado de que aquela atividade ali ela importa, né? Ela tem um valor coletivo, que o Estado reconhece esse valor. E aí, nessa literatura, né, nessa abordagem da economia criativa, como que fica assim essas duas questões? Assim, é aprofundado? Ou seja, a pergunta seria assim: um bem que é registrado, né, que é reconhecido como patrimônio imaterial, uma atividade, isso depois ela se sustenta melhor do que aquilo que não é? Como é que é essa relação entre essas duas temáticas? Aí, Gabriel, para concluir. Olá, boa noite. Eu queria saber, fazer uma pergunta diretamente para você, que você apresentou sobre os números da cultura, e fazer essa pergunta simples. Qual a real importância de buscarmos os números da cultura num município, por exemplo? Qual essa relevância para a gente mostrar para quem quer que seja que vale muito a pena investir em cultura, que além do mais de valer a pena, ela traz realmente um desenvolvimento econômico, social, educacional e etc. Então, porque hoje, no município, nós temos minimamente números que possam representar um número expressivo. E nós temos, cada vez mais, com pesquisas sendo feitas, uma grande representatividade de números. Ou seja, há estudos que a economia criativa traz mais rentabilidade, desenvolvimento econômico, gera mais emprego, renda do que o setor farmacêutico, setor automobilístico. E hoje no Estado existe mais ou menos 6 bilhões de reais sendo deixados de arrecadar para incentivos fiscais com outras indústrias que não a da economia criativa. Então, eu queria saber, de 1 a 10, qual que é a real importância de termos os números da cultura para podermos trabalhar todo esse setor cultural. Tá. Vou tentar, pelo menos, traçar algumas considerações sobre o que cada um de vocês disse. Não tenho respostas para todos, assim, né? E se eu esquecer, vocês me lembram, por favor, porque eu não anotei. De fato, nesse momento, nós estamos falando do ideal, né? Mas, assim, eu vou dizer uma coisa que eu acho que é melhor que não esteja na gravação. Não é à toa que a cultura e a educação são atingidas antes de nenhuma outra. É porque nós somos muito perigosos. Muito perigosos. Eu disse isso na Bahia, né? Volto a dizer aqui, nós somos muito perigosos, nós pensamos, nós fazemos pensar. A educação faz pensar, a educação ensina a boa educação ensina a pensar. A cultura nos mostra coisas que muita gente não quer que a gente veja. As nossas histórias, as nossas próprias histórias, né? O valor que nós mesmos temos na América Latina, no Brasil, no interior do Brasil, nos povos originários, né? Então, não é à toa que nós somos atingidos diretamente. Nesse sentido, nós somos resistência, né? Ou nós somos resistência, ou nós não somos. Certo? Porque, não sendo resistência, nós viramos só produto econômico, certo? Só produto mercadológico. E aí é quando a gente já não significa mais nada. Certo? Veja-se, por exemplo, o cinema, com todo respeito aos cineastas que estavam enfrentando um momento terrível, né? O cinema que se fazia no Brasil na época da ditadura. Né? E que passava, né? E que era comercializado, e etc. Tinha um outro cinema, certamente, sendo feito, né? Mas que não frequentava as grandes salas de distribuição e tal. Então, nós somos resistência nesse momento. Né? E é muito importante que a gente continue atuando, né? Que a gente continue no nível local, com as comunidades, né? Atuando. Porque é só isso que pode nos fazer atravessar esse túnel. Né? Só isso pode nos fazer atravessar esse túnel. Senão, nós vamos ficar no túnel.
que eu espero que seja um túnel. Né? Pergunta lá. A relação entre o registro do patrimônio imaterial, o registro é muito importante porque, em princípio, isso significa que o Estado se compromete a nunca deixar desaparecer e a preservar o patrimônio material, certo? Não, eu não conheço se há estudos assim, não é algo um objeto de estudo ao qual eu me dedique, certo? Mas o Estado se compromete a muita coisa que ele não cumpre, né? O nosso Estado é um Estado muito formalista, né? Então está lá registrado, está dito que, por exemplo, o frevo, né, é patrimônio imaterial, certo? Mas o frevo é patrimônio imaterial da humanidade, se não me falha a memória agora. Tá? Né? Deveria haver um compromisso de que jamais se deixe desaparecer o frevo, né? Assim como outros patrimônios, sei lá, no Rio Grande do Sul, os CTGs queriam ser registrados como CTGs não, o movimento MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho, né? Queria ser registrado como patrimônio imaterial, tá? O que é também uma armadilha ali, né? Que o movimento procurou armar, que não deu certo, mas procurou armar. Porque, ao invés do Estado garantir a preservação, a existência, né, o respeito ao patrimônio cultural dos gaúchos, ele teria que garantir o movimento, certo? Então, tem, em princípio, esse compromisso do Estado, mas nós sabemos que o Estado se compromete com muitas coisas, notadamente na área da cultura, que ele não cumpre depois. Né? Então, até que ponto isso vem acontecendo, não sei te dizer se existem estudos, mas, sabendo que o Estado se compromete com muitas coisas no Brasil que não cumpre, é provável que ele também, é possível que ele também não cumpra essa. Tá? Isso não significa que registrar o patrimônio não seja importante, porque registrando, quando nós trabalhávamos nos planos de cultura, nós discutimos bastante isso. Assim. Embora alguns estados e municípios façam o plano numa perspectiva formalista, sem dar muita importância a ele, é importante que ele exista, porque depois a comunidade da cultura pode pegar o plano e dizer, é lei. Claro, é isto. Entendeu? Então, se há o registro e há o compromisso do Estado, a comunidade da cultura pode pegar esse registro e dizer, é lei, o senhor está desrespeitando a lei, entendeu? E fazer pressão. Então, é um mecanismo que pode ajudar o campo da cultura a pressionar os governos. Tá? E a questão dos números. Né? Se nós estamos falando de economia, nós estamos falando de planejamento, de administração, certo? De coisas duras, assim, né? Coisas desagradáveis no campo da cultura, mas que, bom, se nós queremos, de alguma maneira, usar esse vínculo com a economia, certo? Nós precisamos passar por isso. Não tem como fazer planejamento de verdade sem ter números, sem saber quantos grupos nós somos, que atividades são desenvolvidas, qual é o mercado dessas atividades, onde elas estão, como elas estão distribuídas, certo? Quais são os profissionais registrados, como que esses profissionais atuam, etc. Nós precisamos muito de números. Então, se tu queres de 0 a 10, 10. Né? Precisamos muito, para saber quem precisa de auxílio, quando, né? Qual é o montante, de que tipo de política. Tá? Então, construir esses números é fundamental. Não é à toa que o trabalho que o IBGE fez, apesar dos pesares, né, apesar das prefeituras darem informações, algumas vezes, distorcidas para o IBGE, né, que o trabalho que a Firjan faz, apesar dos pesares também, né, porque tem distorções no trabalho da Firjan, esses trabalhos são muito importantes, porque são aqueles que nos dizem, mais ou menos, afinal, quantos nós somos, quem nós somos, onde nós estamos. Né? Então, isso é fundamental. E é triste no Brasil um pouco, né? Porque o Ministério da Cultura tentou desenvolver durante muitos anos o Sistema Nacional de Indicadores e Informações Culturais, o SNIC, né? E nunca chegamos a um resultado. A Argentina fez isso em 2 anos. Certo? O México tem isso há muito tempo.
certo? Há muito tempo o México tem um mapa da cultura lindo, né? A Argentina fez um mapa da cultura lindo também, e era um mapa que traduzia um sistema, então era um processo, não era um produto ali um retrato, né? Era um processo alimentado constantemente, né? E que cruzava dados lindos, porque ele mostrava, por exemplo, a distribuição de bibliotecas no território nacional, e ao mesmo tempo a gente podia cruzar esses dados da distribuição de biblioteca com o índice de alfabetização, certo? E ver, pelo menos, uma correlação ali. Tá? E outros índices, que agora eu não lembro, tá? Mas vários índices econômicos, sociais, demográficos, cruzados com os dados da cultura. Tá? Isso é fundamental. Isso alimenta os nossos estudos, isso pode alimentar as políticas culturais, alimenta a nossa luta, pressionando os governos, certo? Porque, enquanto nós não sabemos direito quem somos, como agimos, quanto produzimos, a gente tem o quê a dizer para o governo? Que nós somos importantes, ponto. Né? É claro que nós somos simbolicamente importantes, né? Mas nós sabemos que, dentro da economia capitalista, e eu estou falando exclusivamente da economia capitalista porque é a nossa, enquanto nós não traduzimos isso em números, em resultados, em produtos e etc., não nos ouvem muito, certo? Bom, e por mais que eu ache que essa relação pode ser muito perigosa, essa relação entre economia e cultura, é disso que nós estamos tratando. Nós podemos discutir isso de outras maneiras, certo? Mas eu vim aqui para falar da relação entre cultura e desenvolvimento. A relação entre cultura e desenvolvimento passa, nesse momento, na economia capitalista, pela economia criativa, certo? Logo, pela inserção da cultura na economia. É importantíssimo que a gente pense numa alternativa nossa, nacional, certo? Nossa, latino-americana, nossa, dos povos que constituíram essa nação, né? Essas sociedades. Tá? Mas, no Brasil, nós ainda não estamos muito próximos disso, né? De construir um projeto autêntico, nacional, alternativo àquilo que se apresenta. Certo? Outras nações têm conseguido fazer isso, né? Outros estados, enfim, outras sociedades têm conseguido fazer isso. Nós estamos, parece que, nesse momento, ainda mais distantes, né, disso. Certo? Mas é fundamental, porque, enquanto nós não construirmos isso, nós estamos dentro dessa relação que a relação que a economia criativa estabelece. Certo? Não sei se eu deixei alguma coisa de lado. Pelo adiantado da hora, não sei se alguém quer fazer mais uma colocação das perguntas que ficaram, quem perguntou se faltou alguma resposta. Não? Queria pedir desculpas ao conselheiro Khalid, né, que está aqui, ficou para fazer uma pergunta, eu não vi ele levantar a mão, peço desculpas. Convido o Khalid a perguntar, depois diretamente para a palestrante Rosiméria ali fora. Né? Pois bem, boa noite, todo mundo. O que eu gostaria de falar um pouco, até eu estava vendo ali a questão do Gabriel, eu acho que os números são um argumento para quem não pensa como a gente, né? Justamente. Porque para mostrar para quem a gente tem que convencer, a questão dos políticos e tal. A gente já dá um valor devido, até porque somos artistas, e não só por sermos artistas, eu acredito que também tem um pouco mais de sensibilidade humana, que depois de tudo que a gente já conversou, né? E eu acho que Florianópolis é um ponto, por ser uma cidade muito voltada para o turismo, e como tu colocaste ali que a organização, o Conselho das Nações Unidas, né? Conferência, coloca como demanda e turismo parte da necessidade da economia criativa. Eu acho que Florianópolis, por ter grande demanda artístico-cultural e de turismo, é um bom ponto para nós estarmos nos organizando e usar isso como argumento para o governo local, mesmo porque é uma cidade pequena, que além do festival por exemplo, o festival que tu citaste, né, de cinema, a mostra de cinema infantil, a gente tem o Festival Audiovisual Mercosul aqui, o FAM. A gente tem o FITA, um festival internacional de teatro de animação. A gente tem o Isnar de Azevedo, que é um festival internacional de teatro. E, além disso, a gente tem a Convenção de Santa Catarina de circo, né, também, o que demanda um grande olhar artístico-cultural para cá, além do que também da riqueza cultural que tem das tradições de Florianópolis. Eu acho que, para nós, como artistas que somos aqui,
é uma excelente oportunidade de argumento para estar conversando com os governos a questão do turismo. Porque a demanda, até teve um momento que tu falaste, eu escrevi aqui, que a demanda artístico-cultural é inerente no ser humano. A gente tem isso a nosso favor. Independente do que aconteça com esse governo louco que tem aqui, que eles tentam nos apagar, isso é inerente. Eles, de alguma maneira, sempre têm que alimentar, que seja com futebol, que seja com Zorra Total, sei lá, ou qualquer coisa desse tipo, né? Uma arte de entretenimento que não é uma arte educadora, uma arte que desenvolve a mentalidade crítica e tudo mais, mas nós temos a oportunidade, dentro da questão municipal, como a nossa amiga ali está falando também, né, de estar num núcleo, num pequeno núcleo que é Florianópolis, estar, de repente, usando como argumento a questão da produção artístico-cultural como uma economia turística, né? Então, é uma proposta até que eu trago até como conselheiro para a gente dentro do conselho, tentar moldar uma fala com o governo, mostrando justamente em relação a números e tudo mais que a gente consiga levantar como argumento isso para estar desenvolvendo, que eu acredito que desenvolvendo isso também vão ser desenvolvidos cada vez mais projetos sociais e tudo mais, porque em outras cidades que sei lá, tem o Festival de Parintins, tem o Festival de Curitiba, tem o Festival de Porto Alegre lá, que demanda muita gente. Tem o Festival Internacional ao Chaleville, na França, que a cidade vive do festival por ano. É uma cidade que demanda a questão turístico-artística ali gigantescamente. Eles criaram políticas para isso, porque viram que a arte ali traz uma economia através da arte. E aqui nós temos uma grande produção artística, de vários nichos. Então, é mais por isso que eu fiz questão não só de perguntar para ela, porque era mais uma questão a levantar sobre nós, de que maneira estarmos organizando os números também, né? E para que se use como argumento o quanto de economia artística a gente pode gerar através do nosso trabalho, né? Para daí estar trazendo isso. O que tu achas? Obrigado, Calil. Eu acho que sim, acho que é importante. Eu acho que a questão aí é o cuidado necessário para que isso não tome a frente e apague todas as manifestações culturais que não estão diretamente vinculadas à economia, entende? E que diretamente, porque elas estão sempre todas vinculadas à economia, de alguma maneira, tá? Pelo que eu disse, porque tem uma cadeia produtiva, né? Tá? Até para que ela continue sendo importante economicamente, entende? A cultura, quando ela entra em contato com a economia, né, quando se usa a cultura vinculada à economia, ao mesmo tempo que há uma pressão da economia para padronizar, normatizar a cultura, essa pressão que a economia faz, ela mata, né, a cultura. Ou a cultura encontra espaços para respirar e construir coisas novas e encontra apoio para desenvolver, por exemplo, na dança, novas experiências com a dança, né? Que não fique só com aquilo que já é aceito pelo mercado, né? Por isso que o Estado é importante também, porque o mercado não dá apoio para desenvolver dança experimental, por exemplo, tá? Porque não tem plateia para isso, né? Não tem mercado para isso. Então, o Estado tem que estar lá. Não se pode ficar só com, para continuar no exemplo, né, a dança que o mercado assume, né, que o mercado paga para ver, entende? Então, essa é uma relação que tem que ser constantemente pensada, refletida, até que ponto se deve transformar isso em produto, quando se transforma isso em produto, quais são as outras esferas, atividades que ficam descobertas e que precisam, então, de uma outra maneira de financiamento, um outro modo de financiamento, entende? Então, claro que os números são importantes, claro que fundamentar economicamente a importância de vocês, na verdade, né, dos atores culturais, é fundamental para mostrar aos governos que não conseguiram ver isso ainda, o que é absurdo no século XXI, né? Não ter visto isso ainda, certo? Que há uma importância econômica forte, né? Vinculada ao turismo, vinculada à educação, certo?
que a cultura traz, isso é muito importante, mas é muito importante manter, ao mesmo tempo, uma reflexão séria, profunda, de que esse vínculo com a economia também concorre para destruir a criatividade cultural. Entende? Eu concordo perfeitamente. Até, inclusive, por isso que eu digo que, localmente, a nossa cultura aqui, e aí dou como exemplo o Festival Internacional de Teatro de Animação, que foi um festival que começou e traz muita gente de fora, mas, ao mesmo tempo, estimulou gigantescamente o desenvolvimento dos grupos locais. Que lindo. Entende? Legal. Então, o que eu quero dizer é justamente de nós, a partir da nossa arte, que é muito grandemente desenvolvida, e dos projetos que existem aqui, desses números que eu falo, né? O quanto de público já existe e o quanto isso movimenta aqui já. Né? Usar a seu favor, né? Usar a seu favor, justamente. Agradeço ao Khalid a colocação. Peço desculpas ao Maurício pela adiantada hora em respeito ao pessoal da filmagem aqui, da gravação. Né? A gente vai ter que encerrar. Eu convido, para finalizar, a Roseli Pereira, nossa superintendente da Fundação de Cultura de Florianópolis Franklin Cascais, né, para entregar um presente para a nossa palestrante aqui e para a gente finalizar essa reunião. Aproveitando para já convocar os presentes para dia 12/8 e 19/8, nesse mesmo horário, os próximos encontros da capacitação. Agradeço a presença de todos.